mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, mais um Fala Cris. E hoje nós temos um convidado que ele foi meu aluno. Engraçado, né? Aluno de oratória, mas ele não tem vergonha de cantar. Eu achei estranho aquilo, né? Perguntei para ele, por que você está aqui, né? Por que você veio? Você canta? Mas ele falou, olha, eu canto, mas eu quero aprender a falar em público. Porque chega na hora das minhas apresentações, de me apresentar lá, eu canto muito bem, mas às vezes eu fico tímida, é verdade? Sim. Então seja muito bem-vindo, Obrigado. João de Caetano. Obrigado. Um cantor, ele vai se apresentar, né? Que tem um nome que vocês usam, como é que você falou para mim? Cantautor. Cantautor, achei interessante, mas tem um motivo muito especial que eu te convidei, além de você ser um aluno, né, de oratório, que eu gostei muito quando você falou, né, achei interessante você falar, eu canto, mas eu quero também aprender mais a oratória, a comunicação. Sim. É porque também nós estamos comemorando o Dia Mundial da Voz, de 16 de abril, né, que o mês inteiro, meus convidados são todos que vão vir da voz profissional, e por isso eu te convidei para falar para a gente sobre a voz, né, como é tão importante, né, como a gente comemora o Dia Mundial da Voz, porque para a gente prevenir os problemas da voz, né? Porque hoje, você como cantor, você vê o quanto é importante, eu como fono, como uma pessoa que lida com a voz, estou aqui gravando hoje o dia todo, a gente vê o quanto é importante a gente prevenir. E hoje você praticamente, você vive da sua voz, não é isso? Sim, praticamente. Hoje você usa, como que é o seu uso da sua voz hoje? Praticamente o meu uso da minha voz é para tudo que eu faço com música, né? Porque eu dou aulas também, né? Você dá aula de guitarra. Não dou aula de guitarra e violão, mas a gente acaba tendo que... Ou, por exemplo, geralmente, alguns dias eu tenho que dar aula durante a tarde e vou cantar à noite, né? Então, eu canto muito em casamentos, eu canto em eventos, em restaurantes e bares. E também faço gravações em casa, para outras pessoas, né? Então, a minha voz praticamente para tudo que eu faço dentro da música, eu preciso dela. Aliás, então quer dizer que a gente pode dizer que seu uso é praticamente todos os dias. Sim. Dá uma média de 10 horas até... Sim, até às vezes tem dias que depende, mas eu uso a voz. Para mim é uma ferramenta muito grande, porque eu também uso ela quando eu vou compor alguma coisa. Geralmente eu tenho uma grande facilidade para... Às vezes, quando eu vou criar uma linha, às vezes de piano, de violão, alguma coisa, eu sempre tenho uma facilidade primeiro para cantar essa melodia primeiro, para depois passar para o instrumento que eu vou usar para compor alguma coisa. Que legal. Então, acaba que é uma ferramenta, assim, mesmo que às vezes eu não a use completamente durante o dia, mas ela acaba sendo, para mim, um fator, assim, a ferramenta essencial, né, para o meu trabalho. Nossa, que legal. E desde quando você canta, assim? Você nasceu cantando? Você nasceu gostando de cantar? Porque todo mundo fala, né? Aí eu descobri, né? Veio o Paulo aqui, depois quem quiser assistir, que é um professor de música, ele falou, né? Que todo mundo pode cantar, Sim. Basta aprender. E aí eu fiquei assim, então tá bom, né? A gente pode, então... Eu como fonoaudiólogo também acredito muito nisso, que nós temos habilidades para isso, mas no caso você já vou começar a cantar, ou você tomou gosto pela música? Não, a parte de cantar, para mim, eu acabei tomando gosto. Não foi uma coisa que veio inerente a mim. Eu sempre tive contato com música desde pequeno em casa, que meu pai canta também. Meu pai sempre gostou de cantar, meu pai canta na missa e tudo. Que legal. E só que eu tive esse fator timidez, né? Então eu comecei na música escolhendo a guitarra por ser um instrumento que eu poderia tocar ali no canto escondido de cabeça baixa e ninguém me via. Né? Então, só que no decorrer do processo, você acaba precisando da sua voz, né? Por exemplo, eu sempre gostei de compor. Então, quando eu ia compor alguma música que precisava de letra e cantar, eu tinha que cantar para escrever a letra, né? Eu não podia, vou chamar alguém para cantar para mim enquanto eu escrevo. E nesse processo, eu tive algumas bandas no caminho. E no processo, quando a gente montou uma banda em 2011, a gente não tinha um vocalista. E eu comecei a cantar, porque a gente estava escrevendo letras, a gente precisava ensaiar, como tinha coisa. Eu fui cantando, até o momento que começou a ficar natural para mim cantar, né? A gente até chegou a procurar um vocalista na época, ele foi até o ensaio, me viu cantando. Eu cantei para mostrar a música para ele, ele virou para mim e falou, cara, vocês não precisam de um vocalista, você já tem um vocalista. Que legal. Né? Então eu acabei... Só que eu tive todo um processo assim, de ruptura, porque eu comecei a cantar, comecei a estudar e tal, mas eu tinha que vencer a timidez ainda para lidar com isso, para cantar ao vivo. Isso para mim foi uma barreira muito grande no início.
né, que eu tive Você que... tinha quantos anos? Nessa época que eu comecei efetivamente a cantar muito, deve ter uns, tô com 36, 25, 26 anos. Só que eu já cantava em casa, escondido. Se alguém pedisse para cantar, eu enrolava, embromava e não cantava, não. Mas aí quando a gente montou essa banda, que a gente tinha algumas pretensões maiores, né? Então não teve como eu fiquei escondido, né? Você tinha que aparecer, né? Alguém? Tinha que aparecer, não tinha como, né? Então foi mais esse processo de... E para mim, eu tive que aprender a lidar com isso, com essa timidez. Né? Só que aí ficou a parte... quando eu comecei a cantar muito, eu até brinco, eu falo que eu sou um introvertido treinado, socialmente. Olha, que bacana. Só que quando eu comecei a cantar, ficou natural para mim. O cantar, mas o falar, não. Né, que foi até por isso que eu te procurei o ano passado. Porque como eu estudava canto e fui aprendendo técnicas, eu até fui estudando isso como ferramentas para... Até eu lembro que você comentou isso comigo, né, sobre o julgamento das pessoas. Né? Então eu tentava lapidar ao máximo que eu pudesse a ferramenta do canto, né, para que a gente tinha aquela impressão, nossa, eu vou cantar mal, as pessoas vão achar que eu canto mal. Só que eu esqueci a parte da fala. Né? Então eu pratiquei a parte do canto, a parte musical. Então, por isso que eu costumava falar que eu cantando era sempre melhor do que eu falando, né? Porque eu preferia, eu me sentia mais confortável. E provavelmente, como você afinou muito isso, o seu julgamento era menor. E aí você julgava e o cantar virou automático. Sim. Enquanto que o falar, isso a gente já até tinha conversado isso no curso, mas... e aí você viu que era apenas uma crença também, né? Que aquilo virou uma crença limitante forte. Mas... E aí você começou a trabalhar e aí foi surgindo os convites ou você foi buscando foi buscando oportunidade? Não, foram um pouco, meio que um mix das duas coisas, né? Algumas coisas foram acontecendo, às vezes alguma pessoa me vinha cantando, às vezes eu corria atrás de algumas oportunidades e algumas portas foram se abrindo também, principalmente nos últimos 3 anos, né? Com essa questão de trabalhar com música. Então eu comecei a cantar em casamentos, né? E às vezes algumas pessoas me viam cantando no bar, né? E me convidavam para tocar em festas particulares, cantar em casamentos. Então uma coisa foi trazendo a outra, né? Então chegou uma hora que não tinha como mais ficar escondendo. E é interessante que é diferente, assim, casamento do bar, por exemplo, é diferente cantar? Sim, sim. Qual que é a diferença? A diferença é que, eu falo assim, que em questão de trabalho, de uso da voz, o casamento tem menos tempo de uso da voz. Se a gente fosse escolher assim, o casamento eu trabalho menos, né? Mas a responsabilidade de um casamento é muito maior, porque num bar, num show, às vezes você desafina, você dá uma escorregada numa nota, você pode, às vezes, dar uma falhadinha, você dá um pigarro na voz. Agora, um casamento não tem como. A noiva tá entrando, você vai cantar para a noiva entrar. E como é que você erra a música? Não tem como você pedir para ela voltar e entrar de novo, né? Meu Deus, E aquele momento é um sonho dela, você ainda carrega então eu falo sonho dela nas costas, né? Então tem vezes que eu canto a música para a entrada da noiva, essa eu acho que é a responsabilidade máxima, né? A música de entrada da noiva é o ápice da responsabilidade de cantar num casamento. Então eu acredito que por mais que seja o tempo de trabalho seja menor, tem essa questão da responsabilidade que é muito maior. Porque você igual você falou, a gente está lidando com o sonho de uma pessoa, né? Nossa, muito não é entretenimento igual você está tocando num bar, né? Não. Então é diferente. E João, e hoje assim, você percebe, por exemplo, você que tem usado muito mais porque antes você falou que você trabalhava também com outra área, né? Sim. Você que está trabalhando hoje mais com a sua voz, você faz algo para cuidar? Porque assim, o que a gente escuta muito, aí agora eu vou falar do que eu vejo muito, que eu tenho visto, vejo, e tem muitos pacientes também, inclusive com muitas patologias, cantores de barzinhos, cantores mais de MPB, né? Mais populares, principalmente de banda, com muitos problemas vocais, inclusive porque não cuidam. Chego em casa tarde e eu já estou com fome, eu vou jantar mesmo, aí eu tenho refluxo e tal, não cuida, né? Não se cuidam. Mas o que você consegue? Porque a gente vai ter hoje, né? A gente vai gravar, vai ter um episódio que a gente vai ter, né? De um otorrino. Mas o que você faz para você... Então, quando eu comecei a cantar, eu não tinha muito conhecimento dessa parte, né? Porque foi meio que natural como eu tocava o instrumento. Então, quando eu comecei a pegar mais shows na época, isso há uns 8 anos atrás, eu tive acompanhamento com a professora de canto. E algumas coisas eu fui estudando. Então, eu tenho alguns hábitos. Por exemplo, no dia que eu vou cantar, um hábito que eu tenho, eu não bebo água gelada. Ótimo. Principalmente no dia que eu vou cantar. Eu posso até beber em dias que eu não vou usar a voz e tal, mas quando eu estou cantando é só água natural.
no máximo fresca, né? Que eu uso. Outra coisa que geralmente eu tenho problemas de refluxo, então eu evito muito, principalmente no dia que eu vou cantar produtos lácteos. Eu também evito muito, porque me dá muito pigarro. À noite também eu evito de comer muito próximo da hora de deitar, e se eu tiver que comer, eu espero pelo menos um tempinho, porque eu tenho, exatamente por causa do refluxo. E até em questão, como em barzinho, igual você falou, a gente canta muito, né? Então a gente canta, tem vezes, igual semana passada eu cantei 3 dias seguidos, então na média de 3 horas em cada lugar. Então a voz acaba ficando cansada, por mais que igual chegou no domingo eu tava com a voz cansada. Mas eu geralmente, quando eu termino, eu evito de ficar conversando depois. Principalmente, eu falo que até umas defesas, eu não grito. eu tenho um hábito de às vezes eu tô num lugar muito barulhento, eu converso baixinho para não ter que gritar mesmo. E para essa questão minha, antes de cantar e durante eu geralmente não como nada, principalmente coisas pesadas. Geralmente eu dou preferência para frutas, né? Porque eu acho que pelo menos no meu caso me atrapalha muito a questão do movimento do diafragma, tá com a barriga muito cheia, né? Até questão de refluxo. E bebida alcoólica, eu também sou bem restrito com bebida alcoólica, sabe? É só nos dias que eu não vou cantar e mesmo assim é pouco. Cantando, então, é só água mesmo. Eu não bebo refrigerante. Pelo que eu percebo, seu tom de voz ele é bem... Você tenta sempre manter, sim, né? Um tom, mas você não é uma pessoa de falar alto. Não tem. Eu tento manter exatamente por causa que é uma ferramenta de trabalho, né? Então eu não posso... Eu tomo esses cuidados exatamente por causa disso. E você já ficou rouco alguma vez? Você já precisou procurar um fono ou torrino? Alguma coisa? Não, rouco não. A não ser quando uma crise gripal, alguma coisa assim. Mas por causa de cantar, não. Sim. Geralmente a voz fica cansada, às vezes, né, quando eu trabalho muito, mas você nunca cheguei a perder a voz, não. Mas e aquecimentos? Aquecimentos faço também. Faço aquecimento todo dia. Porque eu falo que é o mínimo, né? Sim. Porque, assim, os jogadores de futebol têm, né? Tem todo aquele treinamento vocal e tudo. Sim. Por que não? Né? Por que as pessoas não sabem que tem que realmente... É músculo, né? Prega vocal são 2 músculos que estão ali, além dos músculos externos que a gente tem. Então, precisa realmente cuidar. Por mais que, às vezes, no barzinho, você está sentado ali, a postura, todo o processo que você faz ali naquele momento, e depende muito do lugar também. Vamos imaginar um barzinho, se a cadeira não for confortável, se tiver, por exemplo, vento, ou se você estiver debaixo do ar-condicionado. Então, quer dizer, tem tantos fatores que podem te prejudicar. Isso também, tem essa... Sim, eu sou muito precavido. Igual, geralmente, eu carrego uma garrafa de água comigo. Ótimo. Porque tem muito barzinho que não tem água natural. Exato. Então, geralmente, eu peço para eles, deixo a água esquentando e vou misturando com a minha, de acordo com a minha vai acabando. Mas eu não deixo de levar. Já faz esse briefing antes. Eu já levo a minha água natural por causa disso. Geralmente, eu gosto de chegar antes, porque eu gosto de fazer aquecimento vocal e eu faço muito exercício de relaxamento muscular também, de articulação. E então eu já faço exatamente isso para evitar porque a gente chega em cima da hora, não dá tempo de aquecer, e cantar sem aquecer, pelo menos para mim, é horrível. Não dá, né? Não dá, parece que a voz fica presa, a voz não sai. Né? Então, e realmente, igual você falou, a gente tem que ter esse cuidado, porque é um músculo, né? Como qualquer um. E é uma coisa que está sujeita a várias variáveis, né? Se o tempo está seco, te atrapalha. Né? Se você tiver tido uma crise de refluxo no dia, te atrapalha. Dependendo do que você comeu no dia, te atrapalha. Sim. Então, e fora que a gente ainda tem que lidar com as questões de gripes, né? Que pode pegar a gente desprevenido. A gente mora numa cidade, a gente está falando de Arcos, que é uma cidade capital nacional do calcário. Sim. E aqui é muito seco. Sim. Então, todo lugar que é seco, e aí nós estamos falando de Arcos, mas quem nos ouve de outra cidade que é seco tem que usar muito soro, tem que estar hidratado, porque Eu carrego um vidrinho de soro. Não, um umidificador, aquele portátil. Portátil, um inalador. Eu carrego ele no inalador portátil. Ótimo. Eu carrego ele comigo. E uma coisa também que também é minha, as pessoas acham até engraçado, mas eu sempre toco em pé. Independente que eu tenha que cantar 2, 3 horas, eu prefiro cantar em pé. Por causa da postura, da respiração, porque como eu toco e canto, a gente tende a ficar muito em cima do violão, né? Assim, na postura. Então eu prefiro ter um movimento livre para cantar. Então, por mais que às vezes, a não ser que eu esteja muito cansado mesmo, com as pernas muito cansadas, eu toco sentado. Mas a minha preferência é em pé. Olha, gente, essas dicas são muito importantes, porque realmente faz total sentido. Porque o diafragma ele precisa estar livre para você não forçar toda a musculatura, que é a musculatura de laringe. Porque quando você tensiona corpo, nossos músculos são cadeias.
Então, ali vai tensionar. E você percebe quando você está mais estressado, Sim. você sente as pregas vocais pior, assim, Sim, você sente que a sua demais. voz sai, você canta pior, uma Às coisa... vezes você sente, a gente fala muito quebra de nota, né? Principalmente notas altas, que você depende de estar relaxado para você atingir. Quando você está tensa, a nota quebra com muita facilidade, né? Porque parece que a musculatura está tensionada e a voz tende a cansar mais rápido, né? Então, por isso que eu sempre gosto de fazer alongamentos antes também, na região do pescoço, até para dar uma aliviada. Né? Mas tem vezes que a gente está mais estressado que você acaba relaxando, mas não funciona muito, né? Eu digo assim, por isso que tem uma dica que eu dou, que é assim, o poder de reserva. Faça antes, né, na hora do banho, que, por exemplo, vamos supor que você chega lá no barzinho, no local que você for fazer a fala, seja palestrante, seja cantor, seja professor, aí acontece algum imprevisto. Então, se você deixa muito para a última hora, se acontecer alguma coisa, a última coisa que você vai lembrar de fazer, ou que você não vai fazer, é o aquecimento. Né? Porque, realmente, você vai deixar... você vai fazer o que é a prioridade, que é o que você vai fazer ali, que é o cantar, ou que seja o que for. Né? Se você for palestrar. Porque eu mesmo já aconteceu isso comigo. Às vezes eu vou ministrar um curso ali de 12 horas. Se eu não fizer o aquecimento em casa, chega na hora, às vezes as pessoas querem ou tirar foto, ou tem que olhar o equipamento, dar algum problema em alguma coisa. Então, o certo mesmo é a gente fazer bem antes e ali ser aquele apoio. Hoje mesmo eu tive que fazer, porque ontem eu acabei comendo lactose, eu também tenho. A lactose, ela é dura mesmo, infelizmente. E aí, a gente precisa realmente ingerir muita água. Então, assim, acaba que a gente precisa pensar muito nesse processo, né? Que é o processo o processo que você vai utilizar. Lógico, gente, não é proibido. Né? Nunca mais eu posso tomar leite, nunca mais eu posso ingerir os lácteos? Pode. Então, faça que nem o João falou. No dia que vai utilizar mais a voz, é bom evitar. Sim. Porque realmente a secreção vai existir, porque a prega vocal ela fica nessa posição, né? nessa posição aqui no pescoço. E aí, vamos imaginar, você usou muito a lactose, a secreção vai ficar parada ali. Sim, é horrível. Né? Quem estiver só nos ouvindo não vai ver, mas eu tô né? Ela fica paralela ali e fica aquela secreção parada. E quando você faz, ela só está mudando de lugar, ela não está descendo, é pior. Então, o certo realmente é o exercício, mas o exercício certo. Eu tenho alguns que eu faço exatamente uns dias, porque tem dias que mesmo eu tomando os cuidados, a gente acaba tendo problema de pigarro, né? Tem. Então, eu já tenho alguns exercícios que eu já tenho, assim, separados para esses dias, assim, para soltar, né? Sem precisar ficar pigarreando. Pigarrear, para mim, pelo menos, piora. Só muito, muda de lugar, né? E o certo, gente, porque, assim, às vezes, ficar atento, dor, não pode ter. Sim. E principalmente na região da laringe, porque existe a região, né, vamos supor que você está com dor na garganta, é diferente, você tem que ir ao médico, mesmo, né, laringe também tem que ir ao otorrino, mas vamos imaginar que você está com dor de garganta, né, diferente de dor nas pregas vocais. Sim. Às vezes é aquele dia que você fala assim, que vontade de parar de falar, é o dia que você tem que ver que se você falou muito. Então, por isso que é muito importante a gente tomar esses cuidados. Né? Então, é aí que eu gosto muito do termo percepção vocal, que é um termo muito utilizado na fonoaudiologia. Nós que somos especialistas em voz, a gente trabalha muito isso com o paciente e o músico também trabalha muito isso. Porque a percepção vocal te dá a autonomia para você saber até que ponto você pode ir. Né? Então, isso é bacana, né? Você, por exemplo, eu fico imaginando, igual teve um cantor, eu esqueci o nome dele, que ele teve que parar de cantar, né? Ele até chorou na entrevista que ele deu, porque ele teve que parar, né? Hoje você não tem que parar de cantar, né? Porque, assim, você pode fazer tratamentos, mas ele fez vários tratamentos e ele deu uma entrevista que ele ia parar um tempo, né? Na carreira, acho que 1 mês ou 2, não sei até se ele voltou, esqueci o nome dele. Por causa disso, porque é muito... Né? É muito triste a pessoa ter que parar por causa de uma patologia. Você já teve que ficar alguma vez sem parar, sem cantar? Eu já cheguei a ficar, às vezes, com voz cansada por uso, às vezes, como antigamente eu trabalhava durante o dia e tocava à noite, então tinha dias que realmente eu não conseguia fugir de cantar com estresse, né? Com sobrecargas. Então, às vezes, você acabava dando uma cansadinha a mais na voz, assim. Aí na época, como eu tinha acompanhamento de uma fono também da professora de canto, às vezes eu falava, você evita de falar 2, 3 dias exatamente para descansar, né?
Mas isso que você falou sobre a percepção, eu acho muito importante para quem trabalha com o uso da voz. Eu acho que a gente estudar e poder conhecer um pouquinho sobre isso te ajuda. Eu falo que até você se conhecer para saber o dia, porque a voz é um instrumento musical, mas ele é orgânico, né? Sim. Então você depende do dia, não é todo dia que você está com a voz 100%. Né? Então tem dias que eu já levanto e poxa, minha voz não tá legal. Né? E isso me ajuda muito em questão disso, principalmente. Em casamento você não tem muita escolha, né? Porque às vezes é a noiva que escolheu. Mas você consegue, mesmo assim, você consegue manipular. Você pode baixar o tom. Pronto, essa música é muito alta, eu vou cantar um tom mais baixo. Você muda o repertório. Agora, em barzinho, eu consigo mudar o repertório. Eu consigo, minha voz, em vez de eu usar a voz de peito, por exemplo, que é a voz mais forte, eu vou usar um falsete, né? Porque eu alivio um pouco para não usar a voz. Então, a gente adapta o repertório. Tem músicas que eu não canto, dependendo do dia. Né? Se eu tiver muitos shows na sequência, por exemplo, às vezes acontece quinta, sexta e sábado. Então, às vezes, eu vou mexer no repertório para não ter que... músicas muito altas demais e ficar com a voz, gastar a voz, né? Geralmente a gente tende muito às vezes encontrar, aqui eu vou cantar, se eu tenho um casamento no sábado, né? Então no sábado tem que chegar com a voz melhor, né? Então a gente vai dando uma equilibrado no repertório para poder lidar com ele. A percepção ajuda muito nisso, né? Você poder escolher essas coisas. Então se a gente for resumir, né, o que o cantor hoje, né, um cantor que você utilizou um termo que eu gostei. É cantautor, né? Cantautor. Porque a gente compõe também, né? Cantautor. que o cantautor precisa ter a percepção vocal, que eu acho muito importante. Ele precisa ter ele ter não só a percepção, mas ele se cuidar no sentido de aquecer, de buscar uma coisa que eu gosto muito, que eu falo para os meus pacientes. Eu falo, olha, tenha que ter uma videolaringo estroboscopia pelo menos uma vez por ano, para ver como que tá ali, né? Como que tá as pregas vocais, faz um acompanhamento, nem que seja, né? Vai no otorrino, ver como é que tá. Porque às vezes, nem que seja uma vez, porque não deixa se tiver um edema, né? Que é um inchaço, e aquele edema continuar, porque às vezes com a orientação você consegue resolver. E se algo acontecer, aquilo não vai permanecer, né? Não vai virar uma patologia, uma fenda, né? Que é uma abertura. Enfim, é algo que era funcional, de mau funcionamento, ficar orgânico, né? Que vai virar talvez um nódulo ou algo pior, né? Então, por isso que a gente tem que observar, né? Então, você está no caminho super certo, assim, que bacana. E hoje, estou muito feliz, porque antes você trabalhava e cantava. Então, hoje você está vivendo só de música, não é isso? Está feliz? Sim, bastante. Que bom. É legal, porque... E hoje, como é que está essa valorização do mercado? Então, a música é um caminho de várias nuances, né? Assim, a gente fala que tem épocas que você tem mais trabalho e tem épocas que você tem praticamente trabalho nenhum. Então, é muito flutuante, assim, né? Então, tem vezes que você, igual final de ano, são as melhores épocas para você trabalhar, principalmente para quem canta em eventos, em festas particulares. Né? A gente veio pelo período de quaresma, no período de quaresma dá uma caída realmente, né? Normal desse período. Tem período que vem carnaval, depois vem a quaresma. Mas eu acredito que para quando você se prepara, assim, você consegue estudar, você consegue encontrar outros caminhos, além do só cantar nesse... Por exemplo, tem muita gente que usa a voz, igual eu já uso também, para fazer gravações para terceiros, né? Então, é um mercado que você consegue fazer também. Às vezes, ela exige que você se aprimore em outras coisas que seja não apenas cantar. Você tem que entender de, às vezes, manipular de usar um microfone, manipular um programa de gravação, mas você consegue mercado nesse ponto também, né? De fazer gravações, você pode fazer gravação de jingle, né? Um mercado que está crescendo muito aqui no Brasil também, lá fora, que a gente chama dentro da música de vender samples, né? Que você grava trecho da sua voz fazendo determinadas melodias, você pode vender esses samples para DJs ou pessoas que usam para criar beats ou hip hop. Então, e você transforma esses samples em instrumentos. Tá vendo? Né? Então tem muito mercado assim para fora só do nicho, às vezes eventos, né, show e tal, que você consegue fazer. Né? Então você consegue se adaptar muito bem. Então você consegue, não, aqui tá mais fraco, eu vou procurar aqui por enquanto, né, até esse aqui voltar e tal. Ou seja, tem mercado. Tem mercado, sim. Muito bom. Parabéns, então. Muito obrigada ali pela sua vinda. Né? Geralmente eu peço uma frase final aí para quem está começando a cantar. Qual que é a dica vocal que você dá, a dica de voz aí pro pessoal que está começando? Aí... Uma dica de voz,
Aí eu poderia dizer que a pessoa cuide da ferramenta, né? Exato. Cuide da ferramenta Cuide. e estude, né? Estude para não só estudar a parte técnica, mas estude também, aprenda a se conhecer, né? Saiba o seu limite, né? Porque a gente, quando começa a cantar, a gente tem muita mania. A gente aprende por imitação, muito, Sim. né? Então, mas isso é uma coisa que é da mesma maneira que ajuda, a gente tem que tomar cuidado, porque a cada pessoa tem uma voz diferente. Sim. Né? Então, às vezes, uma pessoa tem uma facilidade para atingir notas mais altas e a gente, por hábito, quer copiar, né? E às vezes a gente é uma pessoa que tem uma voz, seja um baixo ou um barítono, né? Então, um baixo ou um barítono pode querer cantar como um tenor. Né? Às vezes, com treino, você consegue aumentar a sua extensão vocal, mas, mas aí entra de novo o estudo. Né? Para saber até onde eu consigo ir. Muito bom, isso aí. É isso. Então, muito bom. Gratidão por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Tirado seu tempo, né? Que você vai cantar hoje à noite. É isso. Muito obrigado. Eu mais que agradeço uma o vez. convite. Pessoal, compartilhe. E aí, eu vou deixar para vocês aí, nós vamos compartilhar também o @ do Di Caetano, para vocês contratarem o show dele. E bora lá, gente. Um abraço, cuida da voz de vocês.